Ótimo, então vamos começar. Bom, bem-vindos então para mais um webinar promovido pela Roper. Você que está presente com a gente pela primeira vez, a Roper é uma consultoria de educação que tem mais de 20 anos de mercado e a gente promove vários, não só webinars, mas vários conteúdos, né? A gente produz muito conteúdo de diversas temáticas e a temática de hoje é uma temática muito importante. Que ainda é pouco discutida no Brasil. A gente vê um esforço muito grande das instituições de ensino superior quando se trata de captação de aluno, mas a gente ainda vê as instituições e os gestores educacionais patinando um pouco nas questões relacionadas à permanência, à retenção, né? Então, para diminuir aí os indicadores de evasão. Então, nesse webinar, a gente não tem muito tempo, mas eu tentei condensar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Eu me chamo Daniele Piazzi, eu sou consultora de marketing educacional. A minha área de especialização é permanência, é retenção. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses termos. E faz alguns anos já que eu venho pesquisando sobre esse assunto, porque sempre me incomodou muito o fato das gestões, né, da gestão de marketing principalmente, e em outros níveis de gestão, olharem mais para a captação e deixarem o aluno, quando ele entra na instituição, um pouco de lado. Se você trabalha com marketing, sabe que boa parte da verba de marketing ela é utilizada realmente para captar aluno. Mas a gente tem uma torneira aberta, né? Então a gente tem alunos entrando e alunos saindo. E isso é um problema para todas as instituições. Não existe faculdade hoje, instituição de ensino superior, que não tem esse problema. Seja presencial, seja ensino à distância, seja pública, seja privada, né? Então, faz alguns anos que eu pesquiso bastante sobre o assunto e, desde o ano passado, nós da Roper estamos tentando sensibilizar vocês, gestores, para a gente poder tentar fazer um trabalho com mais atenção, mais cuidado e mais carinho, pensando aí nesse aluno que tem um sonho de concluir o ensino superior, mas infelizmente, por questões diversas, ele muitas vezes acaba não conseguindo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos relacionados a essa temática, sobre os indicadores de evasão, sobre a gestão da permanência eficaz, que é um conceito da Roper. Alguém disse que o vídeo parou para todo mundo. Se vocês puderem ir me avisando, por favor. Eu vou esperar vocês me responderem ali. Deixa eu... Ah, tá. Gente, se o vídeo travar, atualiza a página, tá bom? Isso. Legal. Ótimo. Então, vamos continuar. E sobre a gestão da permanência eficaz, o que é esse conceito que a Roper está apresentando para o mercado desde o ano passado? O que envolve? Como você, professor, gestor, coordenador, diretor, aluno, servidor da instituição pode colaborar, então, para esse modelo de gestão da permanência eficaz? E qual é o retorno sobre o investimento? A gente sempre coloca esse tópico, né? Nos últimos webinars que nós fizemos, a gente coloca esse tópico justamente porque muitos gestores acabam ficando em dúvida sobre o retorno que se tem quando se investe na permanência. E está mais do que comprovado que a gente tem um retorno financeiro. E vamos começar um pouquinho desses 4 tópicos aí, tá bom? Então, só para lembrar, se você quiser fazer alguma pergunta, utiliza o chat, coloca a hashtag que fica mais fácil para a gente poder localizar, ok? Vamos lá, então. Bom, gente, como eu disse para vocês, as constantes mudanças que a gente vem tendo no segmento educacional nos últimos anos e a própria maneira como o aluno da educação superior compra, escolhe, né, o curso ou a instituição de ensino, acabou forçando o marketing, os gestores de marketing, os profissionais de marketing a se especializarem um pouco mais e a dividirem as suas áreas ali. No passado, há uns 10 anos, a gente via uma área de marketing totalmente focada para a captação, mas atendendo uma demanda muito alta de comunicação. Esse é um ponto que eu sempre gosto de trazer para a gente refletir, porque marketing é diferente de comunicação, né? Então, a comunicação é uma ferramenta do marketing, é um braço do marketing.
E aí, quando nós visitamos as instituições de ensino, você vê aquela área de marketing, às vezes robusta, né, com muitos colaboradores, mas quando eu paro para analisar as atividades, os papéis que cada um desenvolve dentro do time, eu vejo que está muito mais ligado à comunicação do que ao marketing, né? Então, eu costumo dizer que no segmento educacional existe uma demanda de comunicação que é absurda, é muito, muito alta, e só quem trabalha com marketing e comunicação consegue enxergar. Coordenador não vai enxergar, diretor não vai enxergar, gestor não vai enxergar. Se você não tiver experiência de trabalhar dentro de uma área de marketing e comunicação numa instituição de ensino, talvez você não consiga mensurar o tanto de trabalho que os times de marketing e comunicação têm. Então, como eu estava conversando com vocês, essa alta demanda de comunicação força os profissionais de marketing a não olharem muito para o marketing, e sim para a comunicação. E nos últimos 3, 4 anos, a gente tem visto, em função dessas mudanças do mercado, e aí esse modelo de compra diferente do aluno, né, de como ele escolhe, de como ele compra o curso, a instituição, nós temos visto a crescente profissionalização das áreas comerciais dentro das instituições de ensino. Então, hoje é comum você ver uma instituição com uma área de marketing que atende marketing, comunicação e o comercial. Mas o que acontece é que é muito difícil ver departamentos de marketing ou instituições de ensino que tenham um departamento focado na permanência. É bem difícil a gente ver. Evasão de energia, estamos falando, é verdade, gente, desculpa, problemas técnicos, mas acho que agora vocês já estão me vendo e ouvindo de novo. Então, o que acontece? As instituições de ensino acabam fazendo ações isoladas, né? Toda instituição de ensino, então, tem um departamento de apoio ao docente, apoio ao discente. Isso é comum a gente ver, mas é muito difícil a gente ver instituição de ensino que tenha uma área focada só para trabalhar a permanência. Eu costumo dizer que quando você faz várias ações isoladas, então estratégias abrangentes e sistêmicas, elas costumam trazer um resultado significativo. Só que quando você faz um esforço isolado, uma ação, você vai acabar tendo um resultado marginal, superficial. Então, é muito difícil ainda a gente enxergar ou melhor, os gestores, os administrativos, né, enxergarem talvez a importância e a necessidade de se pensar na retenção, de se pensar na permanência. O primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, que eu falo que é o ponto de partida para a gente trabalhar com as questões relativas à evasão, é realmente o alinhamento de conceitos. O que acontece? Toda instituição de ensino tem um sistema o sistema acadêmico, né, o sistema de secretaria. E aí eu não sei se, pela experiência de vocês, o que vocês contam disso, mas vou dar o meu exemplo aqui de consultora, que eu viajo o Brasil todo visitando instituições de ensino superior no Brasil. E aí o que acontece? Eu chego na instituição de ensino, quando eu vou fazer um trabalho focado em permanência, a gente vai puxar os indicadores. Então, primeiro ponto, é muito difícil ter indicador relacionado à evasão. Geralmente o que se tem é o número total de evadidos. Então, pega o número das pessoas que entraram e o número das pessoas que saíram, que se formaram, e o das pessoas que desistiram. Pronto. Mas é super difícil, é muito raro a gente ver um entendimento, um alinhamento de conceito. Muitas vezes, o que o sistema acadêmico apresenta para a instituição, traz como parametrização, é algo totalmente diferente do que deveria ser, um conceito diferente. Então, um exemplo bem prático para vocês. Desculpa, gente, eu estou lendo aqui para ver se está todo mundo acompanhando, mas acho que está, né? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático para vocês. Me perguntaram ali, a Lupi da Unifil, você considera trancamento como evasão? Pode esclarecer? Com certeza. Eu coloquei ali as definições de evasão total e evasão no ensino superior. Primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês, o MEC tem um entendimento diferente de evasão. Então, eles não consideram, eles consideram, por exemplo, pessoas que faleceram, né? Então, evasão total. Todo aluno matriculado que sai do curso de origem no período de tempo analisado, ou seja, ele abandonou o curso, ele cancelou o curso, ele trancou o curso, ele migrou, foi do curso A para o curso B. Tudo isso
é evasão total. O aluno deixou de estudar, seja definitivo, seja por um tempo só, um trancamento de um semestre, por exemplo, a gente considera isso uma evasão, sim. Só que existem os desdobramentos dos indicadores de evasão, que daí a gente precisa olhar para o abandono, para o cancelamento, para o trancamento, para a migração entre cursos dentro da própria instituição, para a migração externa, ou seja, o aluno saiu dessa instituição e foi para essa instituição. Tudo isso a gente precisa analisar. A Roper, ela trabalha com um conjunto de indicadores de evasão que a gente olha, inclusive, para a evasão do ensino superior. A gente consegue mapear se o aluno deixou a instituição de ensino X e deixou para sempre. Ele não foi para uma outra instituição. Ele realmente abandonou o ensino superior. Então, esse alinhamento de conceitos é o ponto de partida para que você possa começar a trabalhar com indicadores de evasão e ter sucesso. Se o seu sistema parametrizar de um jeito, se você tiver uma compreensão diferente, se os gestores administrativos tiverem outra compreensão, não vai dar certo. Vai estar cada um falando uma língua e não vai dar certo. Então, o primeiro ponto de partida é realmente alinhar esses conceitos. A falta de consenso acerca desses conceitos para qualquer organização, não é só para uma instituição de ensino, vai com certeza provocar uma ineficiência operacional e, por consequência, resultados bem insatisfatórios. Então, sim, nós consideramos um trancamento, cancelamento, um abandono, uma migração como evasão. A gente precisa olhar para esses alunos, tá bom? A gente volta a falar um pouquinho disso mais para frente. Eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores que estão disponíveis, se você quiser ter acesso a esses indicadores e outros indicadores de evasão e imigração. A Roper tem uma publicação, já faz 12 anos, tem uma publicação que chama Análise Setorial. Todo ano nós lançamos esse conteúdo e é bem interessante. Você vai ter ali diversos indicadores, não só sobre evasão e imigração, mas sobre outras questões relacionadas à educação, desde gestão até a área acadêmica, tá? Então, nesses dados que eu coloquei para vocês, se vocês olharem um pouquinho, a gente dividiu ali por região. Então, a gente tem todas as regiões do Brasil, a taxa de evasão total, a taxa de evasão da educação superior, ou seja, o aluno saiu e não voltou para a educação superior, a migração interna, que é o aluno sai do curso A e vai para o curso B dentro da mesma instituição. E a migração externa, ou seja, uma transferência entre instituição. O que acontece? Se você reparar na região, vou colocar aqui na região norte, por exemplo. A região norte, ela apresenta uma migração interna de 2,3%. É a maior taxa de migração interna que a gente tem entre as regiões do Brasil. Só que se você olhar para essa mesma região, para a migração externa, você vai ver que eles têm que a região tem 4,8% de migração. É a menor migração externa, a menor migração entre instituições na região norte. Então, é sempre importante você, quando for procurar algum indicador para trabalhar de evasão, olhar para a sua região. Obviamente que isso muda muito pelo perfil da instituição. Então, estão perguntando, vocês têm esses dados no EAD? Esses dados que eu estou colocando aqui, de 2016 e 2017, obviamente foram feitos com base no censo. Quem analisou esses dados e colheu esses dados foi o núcleo de pesquisa de mercado da Roper, tá? E ele refere-se a presencial e privado, tá? Não é o EAD. Eu posso depois passar para vocês, ou se vocês quiserem também, no final tem um link para vocês adquirirem a análise setorial, que traz ali, então, das instituições no ensino à distância também. Podem ir colocando as perguntas de vocês também, que a gente vai vendo no final, tá bom? Estão falando que os dados não estão projetados. Se você voltar na tela anterior, vai ter o link para você baixar o material. E no final também você consegue baixar, tá? Vamos lá, então. Continuando para esses indicadores de evasão e imigração. Segundo o Censo da Educação Superior em 2010, de 2010 não, o último, de 2017, mas os alunos que entraram na educação superior em 2010, só 56% conseguiram alcançar a graduação. Isso significa que mais de 1 bilhão de alunos ingressaram no ensino superior e abandonaram os estudos em 5 anos. É muita gente, né? E
eu sempre falo o seguinte, que geralmente, quando a gente conversa com gestores educacionais, com professores, com coordenadores, a visão é uma. Quando a gente vem para o lado administrativo, a visão é outra. Pegando aqueles dados da tabela anterior, vou até voltar aqui para vocês verem, a gente consegue, fazendo o cotejo desses dados, a gente consegue observar o quê? Que esse custo da evasão no ciclo de 2016 e 2017 foi em média de 5 bilhões por ano, ou seja, 9,1% da receita líquida do setor. Então, quando eu falo dos danos financeiros, né, da renúncia de receita, por exemplo, os gestores administrativos têm uma percepção e isso assusta um pouco. Mas quando a gente conversa com professores, coordenadores, eu não preciso nem falar de questões financeiras. Basta falar o número total de alunos que evadiram, que já acaba assustando, né? Então, você tem aí nos últimos, deixa eu ver aqui, nos últimos 5 anos, a gente tem uma média de evasão no Brasil de 20,15%. Isso, Brasil, tá? Para o ciclo de 2016 e 2017, a gente vê que a evasão total, a taxa de evasão total foi de 19,6%. Então, assim, faz acho que uns 10 anos já que a gente mantém essa média de evasão de 20%. Então, para fazer as contas do que significa na sua instituição de ensino perder 20% por ciclo. É muita coisa, né? Como eu disse, mais do que as questões financeiras, a Roper defende muito a ideia de que todo aluno, toda pessoa que entra no ensino superior, ela precisa ter não só o acesso à educação, mas o apoio para conseguir conquistar suas metas, para conseguir concluir com sucesso. Acesso sem apoio não é oportunidade. Se você acha que só facilitando o acesso, né, o ingresso no ensino superior, você está oferecendo uma oportunidade, você está muito enganado. O acesso sem apoio não é oportunidade. Não adianta o aluno ingressar no ensino superior, se ele não tiver o apoio, ele não teve uma oportunidade real. A gente tem visto muito isso nos últimos anos, com a crescente do ensino à distância, por exemplo, com a crise econômica do Brasil, por exemplo. Então, assim, precisamos, como educadores, pensar no acesso, né, na oportunidade que a gente está dando para esse aluno ingressar no ensino superior, mas a gente precisa ter em mente que a oportunidade completa é quando ele sai do ensino superior com o título dele, né? Então, com o sucesso acadêmico, o sucesso esperado. É por isso que faz 2 anos que a Roper tem tentado sensibilizar o mercado e é um convite, eu falo que é um convite, é um desafio, porque nós estamos acostumados desde muitos anos, faz mais de 30 anos que a gente fala de retenção, retenção, retenção e retenção. Meu desafio, né, nosso aqui da Roper, é fazer com que os gestores educacionais, coordenadores, professores, toda a comunidade acadêmica comecem a pensar de uma outra forma, com outra visão sobre essa temática. Eu coloquei para vocês que a retenção nada mais é do que conjunto de estratégias e ações desenvolvidas com o objetivo de manter o aluno na instituição no período da sua jornada acadêmica, evitando assim a evasão. Já o sucesso do estudante, o que significa? São conjuntos de estratégias e ações desenvolvidas com o objetivo de apoiar o aluno no período de sua jornada acadêmica, proporcionando meios para que ele tenha sucesso na obtenção de suas metas. O que eu gostaria de deixar acho que bem claro para vocês? No meu último webinar sobre esse assunto, eu recebi muitos contatos. Eu não dei conta nem de responder todos assim na mesma semana, mas o que as pessoas, a maioria das pessoas conversavam comigo? Sobre essa questão semântica de trabalhar com retenção e permanência. Por que nós da Roper costumamos, né, estamos sensibilizando o mercado para trabalhar com o termo permanência? Quando a gente fala de retenção, a gente está muito mais focado em evitar a evasão. Então, o fim daquilo o objetivo da retenção é evitar que o aluno evada. Quando a gente fala de permanência, o objetivo é fazer com que o aluno consiga o sucesso do estudante. A retenção ela está ligada à evasão e a permanência está ligada ao sucesso do aluno, ao sucesso do estudante.
Eu falo que a retenção é mais um desejo da instituição e a permanência nada mais é do que a decisão do aluno de permanecer no ensino superior. Então, eu uso a ilustração que quando eu ouço a palavra retenção, e sempre foi assim, né? Quando eu ouço a palavra retenção, a impressão que me dá é que a instituição está segurando o aluno ali, dificultando a saída dele. E, na verdade, não é isso, né? Não deveria ser assim. A gente precisa realmente apoiar esse aluno para que ele consiga sair da instituição no período certo e com o sucesso acadêmico, com o diploma dele, com uma experiência profissional, com uma bagagem, para que ele possa continuar, então, nessa jornada profissional dele. Então, esse convite que eu faço nesses webinars, nos artigos que nós escrevemos, a gente está convidando você da comunidade acadêmica, independente do seu cargo, do seu papel, a repensar a maneira como você tem trabalhado a retenção e enxergado a retenção. Tenta mudar um pouquinho a lente do óculos e pensa na permanência, no que você pode fazer dentro da instituição de ensino para apoiar o aluno a permanecer na instituição, para que ele possa realmente completar com sucesso o grau, o objetivo que ele traçou, né? Então, todo mundo, quando entra numa faculdade, tem um objetivo. Por mais subjetivo que seja, ele quer, no mínimo, conseguir o diploma dele. Então, a permanência está muito ligada com esse apoio que nós, da comunidade acadêmica, nós, professores, coordenadores, gestores, nós oferecemos para o aluno para que ele decida permanecer na instituição. Por isso que a gente criou um modelo que nós denominamos aí de gestão da permanência eficaz, que é uma visão, um modelo integrativo e sistêmico. O que isso significa? Significa que não é responsabilidade de uma única área. Nós defendemos a ideia de que seja extremamente necessário em toda instituição de ensino ter uma área que olhe para a permanência, então geralmente se chama área de permanência, né? Mas essa área ela vai ser responsável por orquestrar todo o trabalho de gestão da permanência, porque a responsabilidade é de todo mundo. Não adianta colocar o peso no ombro do marketing, porque não é responsabilidade só do marketing. Não adianta colocar o peso sobre o ombro do professor, não é uma responsabilidade só do professor, é uma responsabilidade de todos. Então, o modelo de gestão da permanência eficaz que nós propusemos e lançamos ano passado, ele está baseado em 3 pilares, que são a experiência do aluno, o suporte acadêmico e a atuação preditiva. O que é a experiência do aluno? Antes, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pode parecer, eu sei que tem gente acompanhando aqui que já assistiram outros webinars e viram alguns materiais que a gente produziu. Eu estou repetindo esse conceito porque tem muita gente que não participou dos últimos, tá bom? Então, vamos lá. O que é a gestão da permanência eficaz e o que esses pilares, como que a gente pode trabalhar esses pilares, então, para poder apoiar o aluno? Bom, o primeiro deles é a experiência mesmo do aluno. O aluno, ele precisa ter uma experiência com a instituição desde antes dele entrar na instituição, desde o processo seletivo. Eu sempre bato na tecla de que a permanência, ela precisa ser trabalhada desde a captação. Isso faz toda a diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um aluno que entra para fazer o curso de Direito e em 3 meses ele resolve mudar para o curso de Administração. Será que nós fizemos o nosso papel da melhor maneira para que esse aluno pudesse ter uma decisão mais assertiva? Óbvio, é muito difícil escolher o curso que vai fazer na faculdade, né? Que o aluno vai cursar e que vai levar para o resto da vida. Ok, sabemos disso. Mas a gente ainda pensa muito pouco na permanência na etapa de captação. Nossos processos seletivos, a maneira como a gente seleciona, a maneira como a gente comunica, né? Então, o aluno ele precisa criar uma experiência, ter uma experiência com a instituição para criar um senso de pertencimento, né? Eu falo que é uma experiência longitudinal. Se a gente parar para analisar o nosso segmento com outros segmentos, o segmento educacional oferece, sim, muitas possibilidades, infinitas possibilidades da gente tentar fazer esse relacionamento, né? Fortificar esse relacionamento. Hoje você vê as marcas investindo bilhões de dólares, bilhões de reais, né? Para poder criar um relacionamento, criar pontos de contato com os consumidores. E no ensino superior, na verdade, na educação como um todo,
Existem muitos pontos de contato, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, seja pelo ambiente virtual de aprendizagem. A todo momento a gente está em contato com o aluno. E nós ainda não utilizamos esses pontos de contato da maneira adequada para que o aluno tenha uma experiência tão positiva a ponto de criar um senso de pertencimento. Então, esse é o primeiro pilar. Já vou voltar a falar dele um pouquinho, tá? O segundo pilar, ele parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. É o suporte acadêmico, que nada mais é do que você auxiliar, a instituição auxiliar academicamente o aluno durante a jornada na instituição, dentro e fora da sala de aula. Eu sempre falo, dou o mesmo exemplo, porque é impressionante como ainda as instituições trabalham com o tal curso de nivelamento. Veja, você acha que uma pessoa que tem dificuldades em determinadas áreas, precisa desenvolver determinadas competências, ela vai procurar um curso de nivelamento? Ou seja, vai nivelar ela com outra pessoa? Você não se sentiria um pouco constrangido? Porque isso já mostra que você está abaixo da média da sua turma, né? Então, são ações que às vezes nós fazemos com a maior das boas intenções, mas que elas não são pensadas de maneira sistêmica. O diferencial desse modelo de gestão da permanência eficaz é justamente o trabalho sistêmico. É a comunicação, é o marketing, é o financeiro, é a secretaria, é a biblioteca, é a cantina, é a monitoria, é a iniciação científica, é todo mundo trabalhando junto por uma mesma causa, né? E quando a gente fala de suporte acadêmico fora da sala de aula, é justamente aquilo que a gente oferece além do que nós somos, entre aspas, obrigados, né? Então, dentro da sala de aula, é óbvio que você já tem os professores, já tem as disciplinas e você vai oferecer ali o suporte acadêmico. Mas e fora da sala de aula? Vou dar um exemplo aqui bem simples, mas que eu acho que pode clarear um pouquinho melhor. Geralmente a gente cria essas ações, então, para suportar o aluno academicamente fora da sala de aula, mas a gente pega essa mesma ação e replica. Ano a ano a gente replica a ação. A diferença, né, o que a gente não para pensar é que existe sim uma diferença entre turmas. Então, será que eu oferecer uma mentoria, um programa de mentoria à distância, num curso presencial, vai fazer diferença para aquela turma que ingressou agora? Aí você pode perguntar, nossa, mas é muito utópica essa sua ideia, porque como que a gente vai ter noção do aluno que entrou? Por isso, tem que trabalhar a captação. Se eu trabalho na captação, eu sei o perfil do aluno que está entrando, que está ingressando. E eu vou poder trabalhar e vou poder criar ações mais direcionadas para aquele público. Esse conceito de sucesso de estudante, ele não é um conceito que eu criei, é um conceito que vários países trabalham. E uma das coisas mais interessantes que eu acho do conceito de sucesso de estudante é justamente o pensamento com relação às populações. É assim que é chamado na área acadêmica, né? Populações. Então, qual é o suporte acadêmico que eu estou oferecendo para aquela mãe que está amamentando? Qual é o suporte acadêmico que eu estou oferecendo para aquele aluno que está passando por uma síndrome do pânico? São questões que a gente poderia ficar debatendo a tarde inteira. Já já eu vou colocar algumas questões para nossa reflexão e nosso bate-papo aqui. Então, esse é o segundo pilar, que é o suporte acadêmico. O terceiro pilar é o que a gente chama de atuação preditiva. Eu não sei se vocês separaram nos ícones que eu coloquei na apresentação, aqui nos pilares, mas eles são propositais, obviamente. Mas deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de experiência de aluno, eu tenho que pensar que eu preciso tocar o coração dele. Eu preciso criar esse senso de pertencimento para que ele tenha o coração na instituição. Perfeito. Quando eu falo de suporte acadêmico, é aquilo que eu vou fazer para curar esse aluno, né? Então, assim, eu vou estar sempre acompanhando esse aluno para oferecer para ele o remédio necessário para aquela doença que ele tem, para aquele problema que ele tem, certo? Quando eu falo de atuação preditiva, o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês é o seguinte: adianta eu ressuscitar uma pessoa que está morta? Não adianta. Não existe o menor cabimento de trabalhar com retenção ou permanência de maneira reativa. Ou seja, eu espero o aluno sair para depois tentar fazer alguma coisa.
a gente precisa virar essa chave de uma vez por todas. A atuação, ela precisa ser preditiva. Eu preciso entender o comportamento do aluno para poder trabalhar com uma intervenção focada, antecipada, intensiva, contínua, personalizada, para que assim ele não evada. Então, o que a gente tem visto de prática no mercado nos últimos anos as instituições de ensino que começam a se atentar para a questão de permanência tentarem ressuscitar o morto. E não vai adiantar. Você precisa evitar que essa pessoa morra, você precisa evitar que essa pessoa saia da instituição. Por isso que a atuação preditiva, ela é essencial. Não tem como você trabalhar com permanência, gestão da permanência, se você não trabalhar com dados, com informações, e de maneira preditiva e não reativa, como é o que a gente viu no mercado nos últimos anos, tá? Eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir aqui. Experiência do estudante, dentro e fora da sala de aula também. Eu coloquei 4 perguntas aí para vocês refletirem. Vamos lá, então. Como você, e quando eu coloco você, eu estou falando você mesmo. Independente de você ser um professor, coordenador, gestor de relacionamento, diretor, eu não sei o seu cargo, mas eu estou perguntando você que trabalha com educação. Então, como você pode envolver alunos para que eles tenham esse senso de pertencimento? Qual apoio você fornece ao aluno para que ele possa se sentir integrado socialmente? Como você tem lidado com as questões relativas aos problemas emocionais dos alunos e professores? Gente, eu não vi nenhum estudo ainda. Se alguém souber e quiser compartilhar, seria ótimo. Mas eu tenho percebido, a gente viaja o Brasil todo e a gente percebe o número acrescente de problemas emocionais com alunos e professores. E quando eu falo professores, eu falo que a gente precisa olhar para os dois lados. O professor que está enfrentando um problema emocional, como qualquer ser humano pode vir a enfrentar um dia, e o professor que não sabe lidar com um problema emocional. Eu sou docente e eu não sei, eu nunca tive preparo para isso, para lidar com um problema emocional. Eu já tive situações em que aluno tentou se matar dentro da sala de aula. Eu já tive situações de receber carta de alunos dizendo que queriam tirar a vida. Então, assim, como docente, eu estou preparada para enfrentar isso? Então, é um ponto de reflexão que eu trago, porque é um fenômeno que nós temos visto no mercado e no mundo, né? Não é só no mercado educacional. Realmente, esses problemas relacionados à saúde emocional. Última pergunta, como você demonstra o seu compromisso e responsabilidade pela igualdade e diversidade? Esse ponto aqui é um ponto de muito debate, esquece suas convicções pessoais, esquece suas convicções religiosas, esquece. Pensa que você vai lidar com situações, se não lidou ainda, um dia vai lidar com situações onde você tem um ser humano na sua frente que é diferente de todo o resto. Como você lida com isso? E o que isso influencia no desejo do aluno de permanecer naquela instituição ou no ensino superior? Vocês já pararam para pensar nisso? É algo que tem crescido muito também. Quando eu falei das populações, que esse conceito do sucesso do estudante traz, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum eles terem ações específicas para negros, pessoas de baixa renda, homossexuais. Então, são populações, são as minorias que a gente precisa se atentar, a gente precisa cuidar, tá? Infelizmente, às vezes, a rotina, do dia a dia, e até a nossa falta de preparo mesmo, a gente não acaba não refletindo sobre o nosso papel e como a gente pode ajudar para que esses alunos desses grupos, eles não evadam, eles não decidam sair da instituição. Dizer que o maior motivo de evasão é o financeiro, ficou no passado, gente. Ficou no passado. Existe uma diferença muito grande entre valor e preço. E o que a gente precisa como educador, como instituição de ensino, é mostrar para o aluno que a educação tem valor. É diferente do preço. Se ele não pode pagar por aquilo, mas ele enxerga valor, ele vai dar um jeito. A nossa experiência, a nossa prática tem mostrado isso, tá? Depois a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto. O suporte acadêmico dentro e fora da sala de aula também. Quais são as expectativas que o aluno que entrou na sua instituição tem com o curso e com a instituição? Isso é algo que a gente precisa refletir para fazer o processo seletivo,
para poder trabalhar nas campanhas de captação? O que o seu aluno sabe sobre a trilha que ele terá que percorrer para concluir? Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para conseguir o diploma dele? O que o seu aluno espera das disciplinas ofertadas à distância? E eu coloquei essa questão da distância porque sempre surge aqui nas perguntas. Daniele, esse modelo de gestão da permanência eficaz, ele é só para o presencial? Não, ele não é só para o presencial. Esse conceito ele é aplicado tanto no presencial quanto no ensino à distância. A gente está preparando um webinar, acho que próximo mês deve acontecer, focado em gestão da permanência eficaz só para o ensino à distância, tá? Existe uma demanda muito grande, então a gente já está preparando um material sobre isso. Mas o conceito é o mesmo, gente. No ensino à distância, você tem dificuldades de integração social, por exemplo. Mas, por outro lado, você consegue trabalhar de maneira bem forte e com mais regularidade nas questões de dados, né? Na atuação preditiva. Então, tanto para o presencial quanto para o ensino à distância, o conceito de gestão de permanência eficaz é o mesmo, tá? Ao pensar no currículo, metodologias de ensino e aprendizagem, a instituição tem pensado nessas populações específicas ou não? Atuação preditiva. Quais são os dados que a instituição incorporou para mensurar e acompanhar as questões relativas à permanência? Dados básicos, diário com presença, né? E também nota. Esse é um dos principais indicadores. Muitas vezes os próprios professores, eles não se atentam e não conseguem entender, talvez porque a gente nunca tenha mostrado da maneira adequada, mas a importância de lançar o diário no período correto, para que o aluno acompanhe. Não é só para o aluno, é para a gestão acompanhar também, para poder identificar ali quais são os alunos que estão com a média abaixo da turma, que estão faltando muito. Às vezes o aluno está com algum problema ali, a gente consegue identificar só na hora da chamada. Então, é muito importante criar esses indicadores e acompanhar esses indicadores. Como que as instituições de ensino têm usado esses dados? Quais dados que a instituição de ensino compartilha com o professor para que eles tenham a oportunidade de melhorar a atuação deles dentro e fora da sala de aula? Porque é uma coisa assim, né? Eu fui numa instituição esses dias e eu fiquei surpresa com a quantidade de informação que eles têm, de dados. Eu fiquei assim, eu me senti na Disneylândia, porque tinha muito dado para eu analisar e eu fiquei muito feliz. Mas o problema da instituição é justamente esse, ter um monte de dados e não saber o que fazer com esses dados. Então, existem dados que servem para a gestão, mas existem dados que são indicadores muito importantes para os professores, para os coordenadores, para os monitores. Então, não adianta ter dado. Precisa ter alguém para analisar os dados e você precisa fazer alguma coisa com os dados, né? Mais uma vez, eu reforço que a gestão da permanência, ela exige um compromisso por parte de todos os membros da instituição. Não adianta jogar a responsabilidade em cima de um departamento só. Nós sugerimos, recomendamos que as instituições tenham uma área para pensar na permanência, mas essa área ela vai apenas orquestrar as ações, porque todo mundo vai ter um papel ali que tem que desenvolver para poder melhorar esses indicadores de evasão, tá? Retorno sobre investimento na gestão da permanência. Essa é uma pergunta que a gente sempre escuta, principalmente dos gestores administrativos. Então, nos últimos anos a gente tem trabalhado, como eu disse para vocês, fortemente com essa sensibilização do mercado, desse conceito, e realmente desafiando as instituições de ensino a montarem uma área de gestão da permanência. Então, imagina uma instituição que tem 2.500 alunos e tem 20% de evasão no ano, que é a média aí nos últimos 10 anos. Isso significa que eles vão ter, em média, essa instituição vai ter, em média, 4,8 milhões de perda anual. A partir do momento que ela começa a trabalhar com a gestão da permanência eficaz, um ano depois ela já consegue ter o investimento que ela fez para montar essa área, contratar um profissional capacitado ou realocar internamente. Então, um ano depois de ter essa área funcionando, a instituição, no caso, né, já consegue recuperar o investimento que foi feito. E depois de 24 meses, você já consegue, só com a mitigação da evasão, ter um retorno sobre esse investimento de 30%. É bastante. Quando eu mostro esses dados para os gestores, para os administrativos, eles ficam bem empolgados. Mas é o que eu falo, gente. Às vezes, você pode pensar, nossa instituição não tem como construir uma área de gestão da permanência.
Acho que o primeiro passo não é construir a área, é o que eu falei. Alinhar os conceitos e ter essa mentalidade de que uma coisa é você trabalhar com retenção para poder evitar a evasão. Outra coisa é você trabalhar com permanência para poder ajudar o aluno a obter o sucesso acadêmico. Quando a gente começa a mudar essa visão, né, tudo fica muito mais fácil. Você pode não ter condição de, neste momento, investir numa área, um sistema e tal, mas eu te garanto que você, qualquer instituição, independente do porte, consegue trabalhar com esse conceito de gestão da permanência eficaz. Repito, que não adianta ter uma ação aqui, uma ação ali, uma ação ali, porque isso já é feito, gente. Toda instituição tem uma ação focada no aluno. A partir do momento que a pessoa entra na instituição, ela vira um aluno. Então, são várias ações para o aluno, mas de que maneira essas ações se interligam para poder apoiar o aluno e fazer com que ele não desista, né? Então, qual é a intencionalidade da ação? Às vezes você tem uma ação que você acha extraordinária, mas você está acompanhando o resultado? Está dando resultado? Você mensura? Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Isso precisa estar muito claro e muito definido para que você possa ter realmente um resultado satisfatório. Porque senão você vai ter resultados marginais. Vai voltar o semestre, vai continuar a mesma coisa. Gente, vou encerrando por aqui a parte dessa teoria que eu trouxe para vocês. Eu coloquei aí alguns materiais que a Roper já produziu. O que eu queria pedir para vocês? A gente não tem um público tão alto nesse webinar, mas nos outros a gente teve um público muito alto. Foi bem bacana, porque todo webinar eu termino, meu e-mail fica assim lotado e eu não dou conta de responder no mesmo dia, na mesma semana. Então, se você mandar o e-mail para mim, fique tranquilo que eu vou te responder uma hora, tá? Mas o que eu queria pedir para vocês? Como é um assunto ainda pouco discutido, que traz poucos contornos práticos, a gente está juntando cases, né, não só de clientes. Nós temos projetos em andamento com alguns clientes, mas, como eu disse para vocês, toda instituição faz uma ação que com certeza é legal, que é bacana, que dá resultado. Então, eu queria que vocês começassem a enviar essas histórias, essas ações para a gente. Conta um pouco da experiência da sua instituição, seja no EAD, seja no presencial, seja no privado, seja na instituição pública, não importa. O importante é a gente começar a fazer benchmark mesmo, né? E identificar quais são as ações que as instituições têm trabalhado, que têm dado resultado. Como eu disse para vocês, o próximo webinar que a gente for realizar sobre essa temática vai ser focado no ensino à distância. Está tendo muita solicitação e a gente precisa realmente atender. Já está sendo preparado o material. Até a final do ano vai ser lançado um livro sobre gestão da permanência eficaz, um livro bem prático, com as boas práticas do mercado, com indicadores que os gestores podem trabalhar em todos os níveis, então tático, estratégico e operacional, tá? Então, nós temos trabalhado arduamente aí para poder sensibilizar o mercado e já produzimos alguns materiais, os links estão aí para que vocês possam clicar e baixar o arquivo. Tem um vídeo bem interessante que resume tudo que eu falei. Então, é isso. Eu vou levantar aqui algumas das perguntas, porque tem bastante. E a gente já vai conversando. Vou começar de baixo para cima. Deixa eu ver. Vamos lá. O LR Cunha falou que realmente o desafio é muito grande e que a gente precisa tornar isso prático e viável. Nesse sentido, quais são as tecnologias aplicáveis? Você pode citar alguns exemplos? Com certeza. Bom, hoje em dia tudo é mediado por tecnologia, né? Então, com certeza, qualquer instituição de ensino tem um sistema, por pior que seja, tem um sistema. Você tendo um sistema acadêmico que consiga ali mostrar as pautas, as presenças, nota, por exemplo, esses principais indicadores, você já consegue começar a trabalhar de maneira preditiva. O ideal é que você tenha um software. Existem alguns no mercado, nós já testamos, eu acho que quase todos que existem no mercado brasileiro hoje, tá? Quem tiver interesse, me manda um e-mail que depois eu indico os que a gente mais recomenda. Mas o que acontece? Existem ferramentas que são muito robustas e que às vezes elas não tem nem como ser, como é que eu falo? Não é instalado, implementada na instituição por conta do porte. Se sua instituição é um pouco menor e não tem tanta condição, você pode começar a trabalhar com
com softwares livres que vão te ajudar muito. Vou falar um pouquinho de uma ferramenta que eu gosto muito. Eu falei no último webinar e foi ótimo que eu falei, porque depois de falar eu conheci a dona, né, e a pessoa que idealizou o produto, e é um produto que dá muito resultado realmente. Que tem um módulo de captação excelente e um módulo de permanência também muito legal. As ideias de quem criou e as nossas, assim, elas são muito parecidas e está dando muito resultado. É uma ferramenta que chama Orientadora de Carreiras, da DNA Educação, tá? Depois vocês procuram, quem quiser o contato me passa que eu passo o contato direto. Existem softwares de análise preditiva mesmo, que são robustos, e existem outros que são mais simples e que não têm um custo elevado, que qualquer instituição conseguiria aí bancar, tá? Mas é o que eu falei, você tendo os principais dados e uma pessoa que tem uma visão analítica, você consegue. Agora, se você falar para mim, não, eu realmente tenho como investir, e eu tenho total interesse em usar a tecnologia ao meu favor. Me avisa que eu passo várias indicações, porque existem sim no mercado ferramentas fantásticas. No Brasil, esse movimento começou faz uns 2 anos, mas se você for para fora do Brasil, o que tem de ferramenta, cada dia eu descubro uma e assim, são muito interessantes, mas que ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro, tá bom? Vamos lá. Apoiar os ingressantes ajudando a entender o seu percurso acadêmico é um dos caminhos para diminuir a evasão nos primeiros semestres do curso. Sim, com certeza. A gente sabe que nos 2 primeiros anos do curso a evasão é maior. Poderia exemplificar algumas ações que podem ser realizadas? Com certeza. Algo que funciona muito e que começa desde a captação. A orientação de carreira, que a gente faz antes, né? A gente faz na captação. Então, aplicação de teste de orientação vocacional. Como eu falei, existem coisas muito boas no mercado, mas também tem coisa muito ruim, viu, gente? Coisa que engana. Então, esse exemplo que eu dei da DNA Educação, eles têm um teste de orientação de carreira muito interessante. E aí, o que é legal é a continuidade disso. Então, imagina que você está dando suporte para esse ingressante desde a captação. Isso já vai fazer com que possivelmente ele ingresse no curso, que ele tenha mais identificação. Quando ele ingressar nesse curso, ou melhor, um pouco antes de ele ingressar nesse curso, ele precisa ter claro quais são as competências, as habilidades que o curso exige dele. Né? Então, será que ele tem essas competências, essas habilidades? Olha, João, você não tem essas competências e essas habilidades, mas nós estamos aqui para desenvolver essas competências e habilidades em você para que você possa concluir o curso com sucesso. Então, se você consegue fazer essa identificação durante a fase de captação, ao ingressar na faculdade, no ensino superior, o aluno tendo uma mentoria, seja de coordenador ou seja um programa de mentoria mesmo, ele com certeza vai ter mais sucesso do que se ele não tivesse apoio nenhum. Como eu disse para vocês, é muito difícil, né? Você escolher um curso que você vai ter que fazer pro resto da vida, vai ter que trabalhar pro resto da vida. Então, a orientação de carreira, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, ela começa na captação, assim que o aluno entrar, ele precisa saber quais são as habilidades e competências que o curso requer e quais são as habilidades e competências que ele não tem e como a instituição vai ajudá-lo nesse processo de conquistar essas competências, essas habilidades. Nossa, ótima pergunta. Daniele, você tem percebido nas instituições, especialmente no EAD, um head, né, uma pessoa ou uma equipe de retenção, ou essa função ainda está compartilhada e agregada com outras equipes? Álvaro, ainda está compartilhado com outras equipes. A gente está tendo uma procura muito grande de instituições de ensino privado e no EAD também, para a gente montar esses times. Geralmente, o que acaba acontecendo nós identificamos dentro da própria equipe as pessoas que têm as competências e as habilidades necessárias para formar essa área. Para você começar essa área hoje, independente do tamanho da sua instituição, você precisa de um head, você precisa de um gestor, um coordenador e uma pessoa para dar o suporte ali para ele. Só. Não precisa contratar uma equipe de 15, 20, 30 pessoas. Não. Se você tiver 2 pessoas, sendo um coordenador que tem que ter uma visão muito analítica, tem que ser muito estratégico, tem que ser muito proativo, tem que ter muita boa comunicação, tem que navegar por todas as áreas da instituição, você já pode começar aí a sua área de gestão da permanência, tá? O que é a experiência longitudinal? Júlio, experiência longitudinal é aquilo que a gente consegue criar de relacionamento, de vínculo com o aluno do começo ao fim.
Imagina que o aluno vai passar no mínimo 4 anos na instituição com você, então você está criando um vínculo para a vida dele toda, entende? Então, mesmo no momento que ele deixa a instituição de ensino, se ele tem esse senso de pertencimento e teve uma boa experiência longitudinal, ele vai ter realmente uma recordação e vai ser um embaixador da marca muito forte. É o que a gente chama de diferença de lealdade e fidelidade. Você não vai ter um aluno fiel, você vai ter um aluno leal, né? Então, é um ex-aluno que vai falar bem da sua instituição, que vai lutar pela sua instituição. Por isso que nos Estados Unidos e em outros países, a gente vê muito uma ação de ex-alunos doando para as instituições de ensino, porque a instituição conseguiu ter manter, criar esse vínculo, esse relacionamento durante essa experiência longitudinal. Então, a pessoa entrou na faculdade, saiu da faculdade, mas continua com o senso de pertencimento. Em relação ao vestibular diagnóstico, seria uma alternativa de prevenção? Com toda certeza. Óbvio que não são todas as instituições que têm condição de fazer isso, até em função do modelo de negócio que opera, mas se você tem um vestibular diagnóstico, com certeza você tem uma alternativa muito grande de prevenir a evasão. A gestão da permanência pressupõe o envolvimento de toda a comunidade universitária, por menor que sejam os papéis desse processo? Com certeza. Quando eu falo comunidade acadêmica, eu me refiro até ao aluno. De que maneira a instituição tem que envolver o aluno para que ele apoie os outros alunos? Então, a comunidade acadêmica é gigante, né? Todo mundo que trabalha na instituição e que estuda na instituição, e todo mundo tem um papel, por menor que seja, todo mundo tem um papel ali. Por isso que eu falo, na gestão da permanência, você precisa ter uma pessoa para orquestrar tudo isso. Como reverter um cancelamento por questões financeiras? Gente, isso é complicado porque cada instituição tem uma política de desconto, tem uma política comercial, uma política de preço. Vai muito do que a instituição pode fazer pelo aluno naquele momento. Como eu falei para vocês, existe diferença, e vocês sabem, entre valor e preço. Eu preciso mostrar para esse aluno o valor e não só o preço. Agora, se não tiver jeito mesmo dele conseguir bancar a faculdade, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vi esses dias e eu achei fantástico. Tem uma coordenação de curso, onde eu leciono, que eles começaram a identificar na virada de ano a reserva de vaga e a falta de rematrícula, ou seja, a pessoa reservou a vaga, mas não se rematriculou, porque não tinha dinheiro. E o que eles fizeram? Eles foram atrás de patrocinadores. Então, eles são do curso de Direito, identificaram oportunidade com alguns empresários, até para oferecer serviço e criar fontes adicionais de recurso, para que esse dinheiro, é um ciclo, né? É uma fonte adicional que vai vir para o curso, mas que ela vai entrar para a instituição de novo. Então, assim, tem jeito? Tem jeito. Dá trabalho? Bastante. Depende muito da política, como eu disse, mas principalmente da disposição do coordenador, do professor. Eu costumo falar que às vezes a gente joga muita culpa no coordenador, que ele não se envolve, que ele não é participativo, mas a gente precisa pensar em todo o histórico, né? Como é que foi a vida dele como coordenador, ou até como docente, até ano retrasado? Nunca cobraram isso dele, nunca pediram o envolvimento dele. Aí da noite para o dia a gente precisa dividir a responsabilidade da permanência com o coordenador. Por isso que você tem que ter um trabalho muito forte de endomarketing. Não tem como trabalhar com educação e não gostar de pessoas. Então, eu costumo dizer, se você não gosta de pessoas, seu lugar não é na educação. Porque quando você começa a entender a sua responsabilidade perante a sociedade mesmo, porque quando o aluno sai, não é a instituição que está perdendo, é a sociedade que está perdendo. Eu sei que é romântico, que é utópico, mas eu realmente acredito nisso. Então, depende muito do envolvimento do coordenador, principalmente nesse caso, dos diretores administrativos, mas, óbvio, precisa ter muita boa vontade, precisa ter disposição. Por isso, o convite para vocês refletirem na gestão da permanência e não na retenção. Essa mudança de visão faz muita diferença. Valdi está perguntando do nivelamento. Como que a gente encara os alunos que vêm com baixo desempenho do ensino médio e entram no ensino superior? Gente, é bem complicado isso, né? Sabemos que temos uma educação básica, principalmente pública, que não é de qualidade, e no ensino superior isso acaba ficando muito claro, muito nítido.
E é por isso que, mais uma vez, eu falo, a gente precisa identificar antes. Então, quais as habilidades e competências que esse aluno não tem? Quando eu for falar para ele que ele tem essa dificuldade, ou ele mesmo identifica, eu preciso saber vender o peixe. Eu não posso dizer para ele que é um nivelamento. Eu tenho que mostrar para ele que é algo que a instituição está fazendo que vai ajudar a vida profissional dele, vai melhorar a vida pessoal dele, entende? Então, só tem um jeito para lidar com essa situação. É realmente tendo muita boa vontade, tá? E pensar fora da caixa em maneiras de suportar academicamente esses alunos. Esses alunos sempre vão existir em função do nosso modelo de educação no Brasil, né? Então, a gente precisa, sim, se atentar para isso. Não adianta fazer um curso de nivelamento, botar lá no começo do ano cartaz e achar que vai funcionar. Não vai funcionar. Mais uma vez, reitero, o papel do coordenador nesse processo de gestão da permanência é essencial, tá? Indicações de ações para IES de grande porte com unidades espalhadas em vários países. Meu sonho, a gente já está em caminho aí, que uma instituição de grande porte peça para a gente fazer um projeto, porque ideia, ação é o que não falta. Eu não vou aqui dizer exemplos de ações, vários exemplos de ações, mas o que eu posso te dizer é que, independente do seu porte, do porte da instituição, a primeira coisa que você tem que fazer depois de alinhar os conceitos é realmente estudar o comportamento dos alunos que evadiram, tá? E em cima disso, fazer toda uma análise, um diagnóstico da instituição para começar a criar ações com intencionalidade. Muita gente fala assim para mim: ah, eu crio um modelo preditivo numa instituição aqui no interior de São Paulo, e aí eu posso pegar esse mesmo modelo preditivo e utilizar numa instituição no sul do país, numa instituição confessional de grande porte. Não existe isso. Existem questões culturais, gente, não só regionais, mas culturais, da própria cultura organizacional, da instituição, que fazem toda a diferença. Então, não adianta só copiar a ação. Você precisa refletir se aquela ação se encaixa realmente na cultura organizacional da instituição. Gente, vou falar mais uma vez rapidinho das questões do EAD. Esse modelo, ele se aplica tanto para o presencial quanto para o EAD. Vou dar um exemplo para vocês do EAD para ficar mais prático. A gente tem programas de mentoria, de tutoria, que facilmente a gente consegue colocar dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Se você criar um programa de tutoria e mentoria de aluno para aluno, você já consegue ajudar em dois aspectos. Primeiro, a integração social. Segundo, no suporte acadêmico. Então, assim, para trabalhar com EAD, tem o desafio da integração social por um lado, mas, por outro lado, você tem outras facilidades que o presencial ainda não tem. Então, o modelo ele se aplica perfeitamente tanto para o EAD quanto para o presencial. Gente, quantas perguntas? Sim, pediram para falar como que as universidades americanas estão tratando esse tema. As universidades americanas tratam esse tema há muitos anos, há mais de 40 anos, tá? Eu tenho estudado muito, eu sempre faço benchmarking com as instituições americanas, europeias, enfim. E como eles têm trabalhado com esse tema? Gente, esse tema para eles é tão importante, se não mais, do que a captação. Então, toda instituição americana, seja um college, seja uma universidade, seja instituição de 4 anos, de 2 anos, seja particular, seja confessional, todas têm uma área de gestão da permanência. Na verdade, eles chamam lá de sucesso de estudante, tá? O trabalho de tutoria, de mentoria deles é fantástico. Tem uma ação que é muito comum, que foi inventada, foi criada por um professor, eu acho que em 2001. E de lá para cá, as universidades incorporaram, que é uma pré-entrada no ensino superior. Assim que o aluno sai do ensino médio, ele tem um curso, e aí vai variando de universidade para universidade, e ele faz esse curso antes de efetivamente entrar no curso dele. É como se fosse um curso de vivência acadêmica no ensino superior, tá? E aí, assim, dentro desse curso de vivência acadêmica, existem matérias, por exemplo, de saúde emocional, existem matérias específicas para as populações especiais, que não são especiais porque são diferentes. São especiais porque têm alguma dificuldade ou são as populações de minoria. Mas eles olham muito para essas populações todas, tá? Eles trabalham muito nichado. Então, eles pegam, eles identificam qual é
quais são as populações que existem naquela instituição e eles trabalham com foco em cada uma delas. Existem ações que são trabalhadas no todo, mas boa parte das ações elas são direcionadas por público. Tá? Existe um marco zero para iniciarmos a gestão da permanência? Sim, existe um marco zero. O marco zero, primeiro, é o alinhamento de conceito. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa alteração da visão. Porque você tendo essa alteração da visão, você vai conseguir criar uma área do zero que mostre realmente que a diferença, né, a importância na prática de se trabalhar com foco no sucesso do aluno. Então, assim, você perguntou se precisa fazer um piloto. Geralmente, quando a gente implementa a área de gestão da permanência, a gente faz um piloto com os 3 a 4 cursos que tiveram mais evasão nos últimos 3 anos. Tá? Então, a gente faz algo focado naqueles cursos e depois a gente vai expandindo. Esse projeto de gestão da permanência que a Roper faz nas instituições, ele dura 2 anos. Não é um projeto curto, é um projeto longo, mas é muito interessante. Vale a pena agendar uma conversa para vocês saberem mais. Gente, eu acho que é isso. Qual é a faculdade hoje referência na gestão da permanência? Vamos lá. Corro o risco de ser injusta, por isso que eu peço para vocês, compartilhem suas experiências conosco. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, eu ainda não vi, para ser sincera, nenhuma instituição que trabalha com, assim, 100% rodando esse modelo, porque esse modelo é um modelo novo. A gente apresentou esse modelo para o mercado ano passado, as publicações começaram a sair no final do ano passado, o livro ainda não saiu, então é um modelo novo. Mas eu estou para te dizer que daqui a uns meses a gente vai ter um case muito bom para compartilhar. Tem muito case que a gente não tem autorização para compartilhar, mas tem uma faculdade que eu acompanhei, inclusive, os relatórios financeiros dessa faculdade, é um grupo, na verdade, e eu fiquei bem impressionada. Não conheço detalhes a fundo ainda, mas pelo material que eu tive acesso, eu fiquei bem impressionada como eles têm obtido um resultado com mudança simples, que é o Grupo Ânima. Então, se tem alguém aí do Grupo Ânima, depois entre em contato comigo que eu quero ter mais algumas informações, mas o Grupo Ânima tem feito um trabalho muito interessante pensando no sucesso do estudante. Na verdade, ele pensa na jornada do aluno, né? A partir do momento que o aluno virou aluno, eles pensam nessa jornada dele dentro do ensino superior. Qual sua visão quanto ao processo de rematrícula nas instituições no Brasil e nos Estados Unidos? É bem difícil assim. Eu vou dizer qual é a minha visão, tá? Primeiro, são modelos de ensino totalmente diferentes. A gente não pode comparar 100% o modelo de ensino americano e o modelo de ensino brasileiro, desde a educação básica até o ensino superior. O que eu vejo que a gente tem problema no Brasil é a falta de cultura da rematrícula antecipada. Então, a gente não faz campanha, a gente não analisa dado, a gente não pensa em fluxo de caixa, a gente não implementou realmente uma cultura que fizesse com que o aluno se preocupasse em fazer a matrícula dele antes dele gastar o dinheiro da rematrícula para ir para a praia, por exemplo. Para mim, é uma questão cultural. Dá para a gente fazer algo muito legal focado em rematrícula? Dá. Mas é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura ela leva tempo, existe investimento, vai, obviamente, né, criar resistência entre as partes, mas é muito importante mesmo. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem muitas. Eu acho que é isso. Se alguém quiser alguma pergunta que eu não respondi, que é muito que eu responda, escreve ali para eu saber. No começo, fizeram um seguinte comentário. Como que a gente consegue balancear essas questões de evasão, né? Quando a gente olha para a crise econômica e principalmente para o corpo docente. Por conta da crise econômica, a gente sabe que boa parte das instituições tem mudado não só a grade curricular, mas os professores, o corpo docente. E aí, como que a gente trabalha com evasão nesse sentido? Porque os alunos com certeza sentem falta, né? Reclamam de quando há cortes, há demissões. É uma questão muito complexa, muito complicada. Obviamente que cada instituição tem a sua cultura, às vezes você tem uma instituição que não tem um corpo docente, não tem
um grupo de alunos, o alunado não é muito participativo, e não tem, isso significa que não tem o senso de pertencimento. Então, se você desligar um professor, eles vão reclamar, mas já passa. Eu acho que precisa ter muito equilíbrio, tá? Para a gente poder. Não existe receita, não existe fórmula para isso. Mas a gente precisa ter muito equilíbrio, muito discernimento, e o passo principal que eu acho, assim, na minha visão, tá, gente? Quem é o seu público? Quem você quer que seja o seu público? A gente não para pensar nisso. Quem é o público-alvo da instituição? É muito fácil falar que o público-alvo da instituição é qualquer aluno que saiu do ensino médio, ou qualquer jovem, qualquer pessoa a partir dos 18 anos. É muito amplo isso, gente. A gente precisa começar a filtrar, peneirar, para criar realmente um público-alvo, uma persona. Quem que eu quero que esteja dentro da minha instituição? Porque quando você entende exatamente, de maneira clara, quem é o seu público-alvo, isso vai guiar sua política de preço, sua política comercial, vai guiar o tipo de professor que você quer ter dentro da instituição, qual o nível dele, vai guiar suas metodologias de ensino e aprendizagem, acaba guiando tudo, mas o que geralmente acontece é isso. Nós não temos noção de quem é o nosso público-alvo. Só tem noção quem tem instituição de ensino, as instituições de ensino que são premium. Então, você vê, por exemplo, uma INSPER da vida, que eles sabem exatamente quem é o público-alvo deles. E isso dita o produto deles. Né? Então, é uma questão de posicionamento. Qual é o posicionamento que eu quero ter? Qual é o posicionamento que eu tenho? Qual é o posicionamento que eu quero ter? Então, é uma questão de reflexão que não envolve só a área da permanência, é gestão. Isso é problema de gestão, tá? Acho que é isso, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois pegar as perguntas aqui e vou responder por e-mail para vocês as que eu não consegui. Tem muita coisa aqui ainda, tá? Gente, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem, então, agendar uma conversa, clica aqui nesse link e a gente conversa conosco. Sem compromisso nenhum. Eu gosto muito de trocar experiência, gosto muito de saber o que as pessoas estão fazendo. Tenho uma boa vontade de falar sobre o tema. Esse tema está no meu coração há muito tempo. Eu sou apaixonada por educação. É o meu propósito de vida. E eu realmente acho que, como educadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande de apoiar o sonho das pessoas, né? De estudarem, de ingressarem e de continuarem no ensino superior. E a Roper realmente acredita nisso. Então, independente da classe social, independente do curso, nós, educadores, temos sim uma responsabilidade com toda a sociedade, com aquele aluno, com aquela pessoa que deseja fazer o ensino superior. A gente precisa apoiá-los nisso, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, tá? Então, meus contatos vocês encontram logo ali no primeiro slide. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? E é isso. Fico à disposição. Um abraço e até a próxima.